programa Vida Pastoral. Apresentação: Padre Gélio. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Acolhi com carinho cada um de vocês que participa conosco através da transmissão da Rádio Arca da Aliança 93.5 FM, através da Rádio Voz do Bom Pastor de Guaramirim, na frequência 87.9, também através da Rádio São José de Mafra 96.9 e também através das web rádio Na Presença de Deus de São Francisco do Sul, Vida Nova de Jaraguá do Sul e Santa Rosa de Lima da Paróquia Cristo Ressuscitado em Joinville. Acolhi com carinho aqueles que participam conosco também. Seja bem-vindo Eduardo, Carol e Júlia. Olá, Padre Gélio, olá, Carol, Júlia, nossos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a este programa Vida Pastoral. Este Vida Pastoral, meu primeiro Vida Pastoral como pai, né? Então, voltando das férias e desse momento de descanso e de descobrir um pouco. Descanso? Você descansa? Tem certeza que você descansa? Não dormiu muitas vezes. Não, mas assim, né, de descanso do trabalho, né, de ter uma outra preocupação durante um período, né? E foi isso, fiquei um mesinho em casa, deu pra, assim, descobrir um pouco como é ser pai, mas demora, eu acho, esse negócio de ser pai, né? Não sei, quem for pai aí que tá ouvindo, depois manda uma mensagem pra mim dizendo quando que aprende a ser pai de verdade, se é que esse dia um dia chega, né? Quando que para de perceber se tá respirando durante a noite? Eu acho que já deu um mês, eu já diminui essa noia já um pouco, assim. Essa noite, por exemplo, talvez é porque eu tava cansado, mas a gente botou ela no berço, ela dormiu por 5 horas seguidas. Olha que bênção! Eduardo, eu não vou dizer que logo vem mais, mas daqui a alguns anos, quem sabe, né? Sim. Depende. Depende. Falou um sim antes, então... Mas é isso. Acho que deixa os ois também aí, depois a gente conta mais novidades. Olá a todos os ouvintes do programa Vida Pastoral, essa edição de número 412, último programa de julho, e agosto já vem aí com muitas novidades, mudanças e, enfim, muitas atividades, né? Ordenação do Padre Adalberto, posse, no caso, daí já vai ser Dom Adalberto, né? Em Rio do Sul. Então, instituição do Ministério do Catequista, festa das vocações. Ui, tá cheio. Tá cheio. A agenda de agosto tá bem cheia. Tá bem corrido. E ainda toda a preparação pra Assembleia, né? Porque a Assembleia Diocesana de Pastoral acontece em setembro. Então, agosto, a gente já começou a se preparar, mas agosto é aquele mês que tem que deixar tudo organizado, tudo direitinho, tudo redondinho, pra em setembro a Assembleia estar o mais organizada e bonita e, enfim, possível. Isso. Nós tiramos fotos na serra e alguns já andaram perguntando pra mim, como é que vai ser esses vídeos? O que é esses vídeos? O que vai ter na Assembleia? Já tem curioso, né? Já tem curioso. E enquanto isso, a assessoria tá aí, né, padre? Fazendo um tour com o Padre Gélio pelas comarcas. E a gente já foi pra São Francisco, a gente já gravou em Joinville, Comarca Norte. Já fizemos também São Bento do Sul. Em agosto vamos pra Mafra, Comarca de Mafra. Também vamos pra Comarca de Jaraguá. Então falta aí a gente marcar direitinho com a Comarca Joinville Sul. Então você que vai gravar com a gente, se prepara que daqui a pouco a assessoria chega com a câmera e com o microfone. Isso. Deixa todo mundo meio apavorado, mas dá certo no final. Então, eu já me meti nos oi dos outros, mas tudo bem. Olá a todos os nossos ouvintes que acompanham a Vida Pastoral em todas as edições. O Eduardo voltando de férias. Um programa com a equipe completa. E quero saudar a todos que compartilharam com a gente, né? Alguns comentários no YouTube. Enfim, convido vocês também, que estão ouvindo pelas rádios que o padre mencionou, a comentar também lá pelo YouTube, fazer sua sugestão, seu pedido de música e sua mensagem especial aqui, beleza? Então... Pois bem, muitas atividades no mês de finalzinho de julho e também agosto, mas também esse programa é de agradecimento
de modo especial pela presença sempre do Eduardo entre nós, porque o padre tá quase chorando. Porque a gente se alegra contigo por todo esse tempo que trabalhou conosco, né? E também, ao mesmo tempo, porque agora você assume uma nova missão e, de modo especial, continua também na comunicação. O padre me quebrou as pernas aqui agora. Eu tava preparado para manter a compostura, mas não sei se eu vou conseguir. Mas agradeço as palavras do Padre Gélio e a manifestação de emoção dele aqui conosco, em especial comigo. E sim, são muitos anos aqui na Cúria Diocesana, fazendo o programa Vida Pastoral. Muitos momentos de aprendizado, de carinho, de integração, de fraternidade. Mas as coisas não são para sempre, né? Pelo menos as coisas aqui desse mundo, né? Das coisas que competem a nós, elas não são para sempre. E então é meu primeiro programa como pai, mas também é meu último programa como pai e como funcionário da diocese, né? Semana que vem parto para uma nova missão. Vai tocar o sininho aí muitos sininhos dos salesianos, da eterna piada do programa Vida Pastoral. Mas então semana que vem passo a trabalhar na evangelização, né? Continuo trabalhando na evangelização, mas junto à congregação dos salesianos, onde fiz a maior parte da minha formação pastoral, né? Onde eu aprendi muito do que era ser igreja, o que era viver em comunidade, né? Que também foi, de certa forma, o que me preparou para poder ficar esse tempo todo aqui na diocese, na Cúria Diocesana especificamente. E serão novas missões, novos ares, mas levando com carinho muito do que foi vivido aqui, porque às vezes a gente reclama, esbraveja, mas a gente sabe que no fundo sobram muitas coisas boas também, né? Porque mesmo você também que está nos escutando, né? No seu trabalho, que talvez não seja um trabalho assim com a mesma missão que o nosso, mas também, né? Tem dias bons, dias ruins, mas a gente sempre consegue aproveitar, crescer, se aperfeiçoar, conhecer pessoas, criar laços. E acho que no final é muito isso que importa e que faz a diferença na nossa vida, porque se a gente ficar pensando nas tristezas, naquilo que não conseguiu fazer, a gente não vai ser feliz, né? Temos que pensar naquilo que deu certo. E tem todo o sentido também que nem tudo é perfeito o tempo inteiro, né? Quando a gente trabalha em equipe, digamos, cada um conhece um pouco da dificuldade do outro, enfim. Então, como você falou, às vezes dá vontade de esbravejar, de fazer muitas coisas, mas o próprio padre às vezes chega no setor falando pra gente, tem um dia por mês que eu acordo de mau humor. Então, a gente já sabe que aquele dia a gente tem que até cuidar como é que fala com o padre. Mas é esse tipo de situação, a gente aprende a conviver com a pessoa quando tá bem, quando não tá, ou quando acontece alguma situação, enfim. Então, são essas coisas que, essa convivência que se torna boa, né? Porque cria laços, cria, enfim, convívio. E que, querendo ou não, agora esse nosso time aqui vai ficar desfalcado por enquanto, né? Pegou a gente de surpresa. Agora a gente pode, acho que, contar para todos os ouvintes, né? Que quando o Eduardo saiu de licença paternidade, a gente já sabia que esse seria o último programa do Eduardo. Mas passou muito rápido. Então, por enquanto, a assessoria de comunicação vai ficar eu e a Carol. E o Padre Gélio, né? Porque o Padre essa vai ser a nossa equipe completa agora, né? Essa equipe completa vai ser eu, Carol e o Padre Gélio. Sim. Mas o Padre Gélio é um... Como é que é? Um assessor pontual para a comunicação, né? Um palpiteiro da comunicação. Ele é bem criativo, né? Ele chega ali do meu lado, eu acho que essa cor aí não ia dar certo. Então, é incrível que eu sempre falo pra Carol, nossa, tá ótimo, não mudaria nada. Chega o padre, eu mudaria aqui. Nos vídeos da Assembleia, eu acho que eu quero o padre em pé pra gravar. Não vai sentar. Não vai sentar. Então o Padre Gélio já é uma
peça da assessoria de comunicação. Sim. Então, podemos considerar que antes éramos 4, agora seremos em 3. Não tinha uma novela. Não, éramos 6? Como é que era? Tinha um livro, uma novela? Novela. Éramos 6 ou éramos 4? Éramos 6. Ah, não, então tá bom. Então, agora não deu pra usar Não piada. deu pra fazer o. Bom, enfim, eu quero agradecer também. São 4 anos, né? Quase 5 anos que eu trabalhei com o Eduardo. Já tô falando no passado, olha que triste. Acho que aprendemos muito juntos, né? Eu sou durona, mas eu acho que eu vou chorar. Assim, a gente aprendeu muito, né? Eu aprendi sobre jornalismo, sobre edição de vídeo, sobre fechar abas que eu deveria fechar. O Eduardo não aprendeu a salvar contatos que ele deveria salvar. Mas, enfim, foi uma grande parceria entre nós dois por muito tempo, até chegar a Júlia. Então, eu só tenho a agradecer e desejar bom futuro pra você, assim como pai e assim como comunicador dos Salesianos. Que sempre foi, né? No fundo, sempre foi. Foi um propagandista gratuito. Agora eu vou ser Agora você remunerado. paga. Tchau. Bom, mas antes eu falei, então agora fica o agradecimento também. Como a Carol falou, eu cheguei depois. Eu entrei na assessoria quando estava vocês dois. Então eu entrei num cenário que vai ficar agora, né? Então, fui muito bem acolhida por um, tanto por outro. Mas uma das coisas que eu lembro logo no início, assim, foi que durante a minha insegurança de ainda não estar formada e estar trabalhando com isso, de estar contratada e, meu Deus, o que eu faço na assessoria? Uma vez você disse tanto pra mim quanto pra Tina que chegou a hora de tirar as rodinhas da bicicleta. Que era pra aprender a pedalar sozinho. E foi uma das coisas que é bem isso. De, tipo, tanta insegurança de ficar perguntando e de ficar confiando no que o outro falava, né? Não, tem que fazer assim, ok, nanana. Mas aprender a tomar as decisões sozinhas. Então, eu agradeço por ter me ensinado isso, por ter falado pra ser feito isso. Enfim, por todas as caronas e... Enfim, parceria nesses 3 anos, né? 3 anos e meio já. E além de ter me ensinado muito, espero poder ter contribuído com o teu futuro também, de alguma maneira. Porque eu acho que uma equipe se forma a partir disso. De trocas de experiências, tanto aprender quanto ensinar. E que seu futuro seja lindo profissionalmente. A gente sempre te falou aqui dentro que você tinha capacidade de muita coisa. E é bom saber que você está... voando, digamos assim. Parece que a gente tá falando com uma adolescente recém-formada, mas não é nesse sentido, assim. É porque a gente consegue enxergar as qualidades e, enfim, o profissionalismo. E a gente agora fica na torcida tanto por você, no teu futuro, e tanto por nós, né? Que ficamos sem o Eduardo profissional, o Eduardo colega, o Eduardo amigo. E a gente sempre vai escutar a pergunta: cadê o Eduardo? Né? Que é o que acontece em várias missas e coisas que eu e a Júlia normalmente trabalhamos. E daí sempre pergunta cadê o Eduardo, mas a gente vai responder que por enquanto o Eduardo ainda vai estar na Pascom. Então depois a gente vê o que responde. Por um tempo ainda serei coordenador da Pascom. Também, Eduardo, a gente falou tanto no número 6, então eu pedi pra você elencar 6 coisas importantes que você vivenciou na diocese, né? Assim, de todos os trabalhos que você realizou nesse tempo. Então, dá um tempinho pra você pensar nesses 6, né? Mas algumas coisas que foram mais marcantes dentro do trabalho de assessoria ou algum evento que aconteceu, algum trabalho, então, que você pudesse elencar 6. É uma lista Não deixa de lado vida pastoral, pelo amor de Uma lista de 6 é complicadíssimo, né? Mas... Carol, Júlia. Padre Gélio já tem 3, já fechou a metade. Não, mas acho que vou começar a lista com vida pastoral, né? Porque assim, dentre alguns sonhos que eu tenho na vida, né? Ou que eu tive na vida, um deles que eu deixei em segundo plano em algum momento foi trabalhar com rádio. Eu ainda vou levar junto comigo isso, né? De fato, de trabalhar exclusivamente com rádio, talvez em algum momento da vida. E o Vida Pastoral foi um caminho para manter esse contato com esse meio, né? A gente sabe que o programa ele tem uma dinâmica diferente, né? Ele tem um funcionamento diferente. A gente não vai nem até uma rádio exatamente para fazer, a gente faz no estúdio aqui da Cúria.
Mas é uma forma de manter essa proximidade com esse meio. Segunda coisa, eu vou tentar resumir as coisas, porque senão a gente vai ficar até 3 da tarde falando aqui, mas acho que ter passado pela pandemia aqui dentro da Cúria Diocesana foi um processo, assim... Cara, cada um teve a sua experiência de pandemia, né? Mas trabalhar na comunicação durante o período da pandemia é diferente do que talvez qualquer outra área, só não se equivalendo à área da saúde, né? Mas é uma área... Tem muitos aprendizados, muitas coisas, muitas loucuras, ao ponto de que impactou na minha vida, assim, coisas, né, irrelevantes, de certa forma, mas fazer reunião com o bispo domingo, via Meet, numa época que talvez nem pouquíssima gente usava essa ferramenta, né? Então, esse tipo de contatos, proximidades, coisas que vão também se gerando. Terceira coisa, eu vou botar aqui num pacote várias coisas, né? Mas assim, o quanto que eu pude desenvolver algumas áreas de conhecimento e que culminaram, por exemplo, na premiação do Prêmio CNBB de Comunicação, que a gente fez a série Meu Voto Importa, que agora passou 4 anos, né? Então você passa lá no YouTube, assiste também, tá fresquinho o conteúdo ainda. Ele ainda funciona. Sim, ainda funciona, porque ele fala para que serve um vereador e um prefeito, né? Esse ano temos a eleição de vereador e prefeito. Quarta coisa, agora começou a complicar, já tinha pensado em 3. A quarta coisa, eu aprendi muito sobre igreja, assim, eu tinha uma vida de comunidade, de grupo de jovens, né? E não conhecia nada de diocese, né? Conhecia da congregação. Junto no pacote, acho que eu tô inventando aqui desculpas, né, para chegar em 6, né? Mas eu exercitei muita memória com a missão de decorar todos os 100 padres diocesanos e conhecer a cara deles, saber em qual paróquia que eles estão, onde que eles ficam, né, e assim por diante. Esse foi o 5º, né? E o 6º? O 6º... Não, eu vou deixar pro final do programa. Escute até o final do programa, chega a 6ª coisa que me marca nessa trajetória na diocese. Porque você vai pensar ainda. Isso, eu vou pensar. Vai ter um momento. Eu lembrei, pronto. Tá. Porque eu fiz a lista... Acabou bem rápido o clickbait. Isso, a lista geralmente é ao contrário, né? A gente começa do menos importante mais importante, que a minha lista foi misturada. Mas acho que uma coisa assim que me marcou e que abriu a minha cabeça para outras coisas é ter participado do projeto de revitalização do CMPP. Além de estar de alguma maneira junto no processo de preparação da formação como um todo, mas também ter ido até 4 paróquias, passar lá um final de semana nessas 4 paróquias, né, em cada paróquia, dar a formação, conhecer a realidade das paróquias. Acho que isso também foi um momento marcante nesses 6 anos e pouco, né, daqui na diocese. Mas acho que chega, né? O programa não é sobre mim, o programa é vida pastoral. Mas a tua vida na igreja também, muitas coisas são pastorais. Revitalização do CMPP é pastoral, é suco pastoral. Hoje o entrevistado é o Eduardo. O Eduardo. E é o cara da Arquivo confidencial. Isso. Ao mesmo tempo, o cara da assessoria de comunicação, mas também o coordenador da PASCOM, né? Sim. Daqui a pouco a gente coloca... Seja o coordenador da PASCOM na diocese e no estado também. Sim. Daqui a pouco a gente coloca que tem mensagens pra você, daí começa um chorinho da Alice. Leitura da Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava. A favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo a seu encontro, Jesus disse a Filipe:
Onde vamos comprar pão para aqueles que possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe então respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar. E lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram então os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estava querendo levá-lo para proclamar o rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos celebrando nesse domingo o Dia Mundial dos Avós e também da Pessoa Idosa. O quanto devemos agradecer pelas pessoas idosas, na sua maioria, fiéis a Deus. Também nos faz recordar, por exemplo, Simeão e Ana na Bíblia, mas também tantos idosos que participam e ainda colaboram também nas nossas comunidades, na liturgia, no canto, e tantos como, por exemplo, ministros e tantas outras funções na vida da comunidade. Agradecemos também aos nossos avós. Eu tive pouco contato, assim com meus avós, porque eu nasci no Paraná, meus avós, parte era do Rio Grande do Sul, parte estava no Mato Grosso do Sul. E como é que foi para você, Júlia? Sempre teve contato com teus avós? Desde criança, né, boa parte da minha vida eu morei com eles. Eu e meus pais morávamos na casa dos meus avós. Então, primeiro eu morei com a minha oma, né, que é a minha avó por parte de mãe. E depois a gente foi morar também com a minha avó e com o meu avô, por parte de pai. Então a minha infância sempre foi muito próxima a eles, né? A vida inteira, assim. E as lembranças são muito boas. Tanto que na faculdade eu escrevi um livro de crônicas sobre a vida do meu avô. Um dos meus trabalhos finais da faculdade, né? Como parte de conclusão de curso, foi um livro com histórias que eu sempre ouvi meu avô contar. Justamente para que um dia as pessoas que não tivessem contato com ele pudessem conhecer as mesmas histórias que eu conheci. E foi mágico, assim, porque um ano depois de apresentar esse trabalho, o meu avô faleceu. E foi tudo muito junto, assim. Foi o meu avô por parte de pai, foi a minha oma, né? Por parte de mãe, no caso, no mesmo mês. Um ano depois, a minha avó. Então, em 2 anos, eu fiquei sem nenhum deles. Mas é gostoso saber que toda a minha história, toda a minha vida foi perto, foi junto, foi com lembrança boa. Então, tudo traz saudade, né? Tudo remete, tudo lembra. E é bom, assim, a gente se sente com o coração preenchido, né? Teve contato, teve amor, teve carinho. E eu posso dizer que eu sou muito feliz, porque eu tive essa presença. E a Carol? Bom, meus avós por parte de pai eu não tive muito contato, né? Mas a minha avó por parte de mãe, a dona Ida, ela é uma figura em pessoa. Eu digo que muita personalidade dela eu peguei, porque a gente é toda extravagante na hora de falar, de se expressar. Ela ainda tá com a nossa família, né? Claro, mas ela realmente é uma figura. No último final de semana a gente fez uma festa junina em família e eu fiz um penteadinho nela, 2 chiquinhas assim, com um lacinho, e ela ficou falando pra todo mundo que eu tinha enfeitado ela igual um pinheirinho. Então, assim, gosto muito dela, amo ela de paixão, mas é uma figura, tem que aguentar. Como eu falei antes, meus avós viveram sempre longe, apenas
conviveram mais próximo, 10 quilômetros, cerca mais ou menos de 1 ano, 2, mas então guardo essas lembranças. Mas eu sempre tive pessoas que foram muito próximas e que eu sempre me espelhei assim, como fosse um avô e uma avó também, né? Então os idosos, o quanto são importantes para todos nós também. A liturgia irá nos falar da importância da partilha. Embora muitos ficam centralizados no chamado milagre da multiplicação, Deus realizou e realiza muitos milagres. Mas percebemos, tanto na primeira leitura do livro de Reis, como também no evangelho que acabamos de ouvir, a centralidade na partilha. Uma multidão seguia Jesus porque ele curava muitas pessoas. Jesus as enxerga de longe, se preocupa, tem compaixão para aqueles que caminhavam longas distâncias, porque vê Jesus, porque elas veem, procuram caminhar longas distâncias, porque veem em Jesus, então, uma verdadeira esperança. Jesus quer resolver a questão da fome, e ele poderia ter feito o chamado milagre sozinho, mas quis contar com a colaboração dos apóstolos. Olhando para cada um deles, o primeiro, Felipe, ele diz então que nem 200 moedas de pratas poderiam comprar tanto pão para aquela multidão. O segundo, uma atitude um pouco melhor, André, e André, o significado em grego significa homem. Então, ainda sem muito acreditar, ele aponta o menino que quer partilhar o pouco que tinha. Então, através do significado da palavra homem, podemos dizer que Deus quer contar com o homem, com a humanidade, com a nossa transformação. Mas nós muitas vezes ofertamos, mas não abrimos o coração para a partilha. Achamos que temos pouco para partilhar e damos o que sobra, o que não fará falta, portanto, muitas vezes damos esmolas. Assim, somos mesquinhos, pensamos somente em nós, achando que temos pouco, logo, nunca vamos partilhar quando temos esse tipo de atitude. Há muita gente que doa, mas não partilha. Doar é diferente de partilhar. Doamos o que sobra, o que não serve. Infelizmente, algumas pessoas doam alimentos vencidos, roupas e calçados estragados nas ações sociais, por paróquias onde eu já passei, mas até mesmo diante da tragédia no Rio Grande do Sul, quantas pessoas doaram apenas aquilo que queriam descartar? Esse tipo de atitude não é transformadora para a pessoa que recebe, porque muitas vezes ela não vai nem utilizar aquilo que está recebendo, mas e também ela não é transformadora para aquele que está doando. Assim a gente pode continuar com essa atitude de acúmulo e tratando também as outras pessoas como inferior, né? Isso não é partilha, como eu já disse, é um descarte. Partilhar é dar aos outros, aquilo que nos é importante, mesmo que seja pouco, mas esse pouco é que vai fazer, então, a diferença. Assim percebemos nessa bela atitude no evangelho desse menino, nem diz o nome, e na Bíblia, quando não diz o nome, é que nós somos convidados a nos colocar no lugar daquela pessoa. Então, a nossa melhor atitude ali é no lugar desse menino. Esse menino partilhou 5 pães e 2 peixes. Jesus deu graças ao Pai por aquilo que foi partilhado. O pouco que partilhamos, Deus transforma, Deus age e não nos falta, seja na família, na comunidade. Em quantos encontros que eu participei e aparentemente ia faltar o alimento, mas não falta e acaba sobrando. Em quantas missas que eu celebrei, aparentemente ia também faltar a Eucaristia, mas também houve o milagre de Jesus, da multiplicação. Esse pão de Deus ainda também sobrou. Peçamos a graça então de termos
um coração cada vez mais semelhante ao de Jesus, de compaixão por aqueles que são necessitados, que passam fome, e pode ser às vezes na minha rua, na minha comunidade, e o quanto nós devemos partilhar. Partilhar então com gestos, digamos, individuais. Eu mesmo posso ir visitar uma pessoa que está necessitando, mas também com gestos comunitários, através, por exemplo, da ação social, através de campanhas que a nossa diocese, que a sua paróquia talvez também organiza. Nós hoje em clima de alegria pelo Eduardo, por a sua nova missão que assume, mas claro também com um pouco de lágrimas pela sua partida, no sentido pelos 6 anos que ele atuou, trabalhou, se dedicou em nossa diocese. Nós já partilhamos também o evangelho desse final de semana, e você que está nos acompanhando, seja da Serra, seja do litoral, seja aqui de Joinville, de Jaraguá do Sul, em todos os 4 cantos da nossa diocese, agradecemos a sua participação, estar rezando conosco. Em muitos lugares que eu vou celebrar a missa, as pessoas dizem: padre, eu estou escutando o senhor todo sábado. Estou escutando no domingo. Então, assim, o quanto é importante esse programa que faz não só a reflexão do evangelho, que é importantíssima, mas também traz todas as notícias da nossa diocese. Notícias da Diocese. Começando as notícias desse programa Vida Pastoral, a gente vai falar um pouquinho do mês missionário do dízimo, que tem o último final de semana, neste dia 27 e 28. Então, a gente vai falar um pouquinho da programação desta quinta e última semana de programação, de 27 de julho a 2 de agosto. A orientação é que sejam feitas prestações de contas e um convite para a peregrinação. Neste momento, apresentar na missa uma prestação de contas da comunidade, mostrar o vídeo preparado pela Diocese de Joinville e um convite para a peregrinação que irá acontecer no dia 3 de agosto. Ou seja, o encerramento de todo esse mês missionário do dízimo será com uma peregrinação ao Santuário Senhor Bom Jesus em Araquari. Será uma peregrinação e missa pelos dizimistas da Diocese de Joinville, lá no Santuário Senhor Bom Jesus. Que inclusive é a festa do Senhor Bom Jesus que está para acontecer, né? Será no dia 6 de agosto que vai ser celebrado o Senhor Bom Jesus lá em Araquari. E neste ano, nesta edição, terá programações festivas do dia 28 até o dia 6 de agosto. No dia da grande festa do Senhor Bom Jesus, dia 6, a programação conta com diversas missas, barraquinhas, de quitutes e lembrancinhas, além do show do Padre Fábio de Mello. Mas tem outra festa de Senhor Bom Jesus chegando aí, né, Júlia? Sim, é a festa de Senhor Bom Jesus, só que na cidade de Guaramirim. Então, de 28 de julho ao dia 6 de agosto, a paróquia Senhor Bom Jesus em Guaramirim se reunirá para celebrar o padroeiro. O tema vai ser Senhor, ensina-nos a rezar, e a festividade promete momentos de fé, oração e confraternização. A novena irá do dia 28 de julho ao dia 5 de agosto, né? Com missas às 18 horas, 19h30, ou até mesmo quando final de semana, né? Na parte da manhã, mas a programação completa você consegue ver no site da Diocese de Joinville, até mesmo os dias que vão ter um quitute, alguma coisa à venda após a missa. Mas o dia do Senhor Bom Jesus será dia 6 de agosto, com Santa Missa às 6, às 12 e às 15 horas. Às 19 será uma procissão luminosa e Santa Missa presidida pelo Padre Ronque. Também será a noite da partilha, então todos são convidados a levar um doce ou um salgado para celebrar o dia do Senhor Bom Jesus. E você, tem alguma programação dedicada ao Senhor Bom Jesus na sua paróquia, na sua comunidade? Envia pra gente no nosso WhatsApp ou no nosso e-mail para convidar toda a nossa diocese a participar com vocês. E agora a gente vai entrar um pouquinho no assunto sobre formação. Então a gente vai lembrar também que no dia 18 de maio a Diocese de Joinville lançou o Inário Virtual, uma plataforma que será de grande importância para a pastoral litúrgica e ministérios de música de todas as paróquias e comunidades da nossa diocese.
E para todos os interessados em aprender um pouco mais sobre cantar bem a missa, né? Sobre música litúrgica, a Diocese dispõe de formações em todas as comarcas. Essas formações já começaram e a gente vai falar que vão acontecer neste final de semana e nos próximos finais de semana de agosto. Então hoje, dia 27 de julho, a formação sobre o Inário Virtual acontece da 1h30 às 17h30 na paróquia Nossa Senhora da Medalha Milagrosa em Itaiópolis. E são convidados os fiéis da paróquia Nossa Senhora da Medalha Milagrosa e da paróquia Santo Estanislau. Já no dia 3 de agosto, a formação acontece das 8 às 12 horas na paróquia São Judas Tadeu do bairro Itaú. São convidados a participar os fiéis da Catedral São Francisco Xavier, da paróquia Divino Espírito Santo do bairro Petrópolis e também da paróquia São Judas Tadeu do bairro Itaú. E no dias 9 e 16 de agosto, das 19h30 às 21h30, será a vez dos fiéis da paróquia São Miguel Arcanjo, no Paranaguamirim, paróquia São Francisco de Assis, do Ademar Garcia, e da paróquia Santa Luzia, do Paranaguamirim, se reunirem na paróquia Santa Luzia para receber a formação. Essas formações vão acontecer até novembro e o calendário completo está no site da Diocese de Joinville. Últimos dias para as inscrições da Ecotecal. A Ecotecal, Escola de Teologia Católica para Leigos, está com inscrições abertas até o dia 1º de agosto. A formação tem como objetivo proporcionar aos cristãos leigos um espaço para aprofundar a experiência de fé cristã através de conteúdos teológicos. As aulas acontecem todas as quintas-feiras, das 19h30 até as 21 horas na Cúria Diocesana. Os interessados poderão se inscrever até o dia 1º de agosto, preenchendo o formulário online que você encontra no site da Diocese de Joinville. E amanhã, dia 28 de julho, acontece a concentração diocesana do Apostolado da Oração. Essa concentração será no Seminário Sagrado Coração de Jesus, em Corupá, e o evento terá início às 8 horas da manhã, com encerramento com a Santa Missa às 15h30, que será presidida pelo nosso bispo Dom Francisco. Neste ano, a concentração terá como tema "A oração nos impulsiona à missão", lembrando que não é necessário realizar inscrição, então todos que desejarem podem participar dessa concentração diocesana do Apostolado da Oração. Formações sobre as equipes executivas já começaram na Diocese de Joinville. A Diocese de Joinville começa mais uma etapa no projeto de revitalização dos Conselhos Missionários de Pastorais, o CMPP e o CMPC. A primeira parte aconteceu em 2022, com formações em todas as paróquias da Diocese, onde o objetivo principal era revitalizar e estruturar os Conselhos Missionários Pastorais paroquiais e também os Conselhos Missionários Pastorais de comunidades. Mas se antes o assunto era pastoral, agora é a vez de ter o foco voltado para a administração e a economia. Nesta segunda etapa do projeto será abordada principalmente a implementação das equipes executivas de administração e economia, as EAEs, nas comunidades da Diocese. Então, a partir de julho, todas as paróquias da Diocese de Joinville irão receber formação sobre esse assunto. Em todos os locais, o horário será das 7h30 da manhã até as 17 horas. Confira as formações que acontecerão neste final de semana. Dia 27 de julho, então, a comarca que irá receber a formação é a comarca de São Bento do Sul e também a comarca de Jaraguá do Sul. Na comarca São Bento do Sul, a formação acontece na paróquia Puríssimo Coração de Maria e serão recebidas, além da Puríssimo Coração de Maria, a paróquia São José, também de São Bento do Sul. Na comarca Jaraguá, a paróquia que irá sediar essa formação será a paróquia Senhor Bom Jesus de Guaramirim, e as paróquias que irão participar serão a paróquia Senhor Bom Jesus, a paróquia São Pedro de Alcântara, de Guamiranga, e a paróquia Santos Anjos da Guarda de Guaramirim. Festa das Vocações 2024. Mês de agosto é um mês que a Igreja celebra as vocações. Este ano, a segunda edição da Festa das Vocações da Diocese irá se multiplicar, acontecendo em todas as 6 comarcas da Diocese. Por quê? Porque ano passado realizamos, então, a Festa das Vocações a nível diocesano. E assim foi decidido que um ano será diocesano, um ano será comarcal e, então, em 2025 será paroquial. E nesse momento que é comarcal, teremos, então, a Festa das Vocações com momentos de oração, testemunhos, adoração ao Santíssimo Sacramento e apresentações musicais. Os participantes se reunirão
em uma tarde repleta de unidade. Durante o evento, serão lembradas todas as vocações, sacerdotal, matrimonial, religiosa e leiga. Então, todos são convidados. Você que é coroinha, acólito, jovem, dos grupos de jovens, você pai e mãe de família, quem tem vocação, participa da festa das vocações. Então, quase todos acontecerão dia 18 de agosto. Sim. Então, na comarca Joinville Sul, o local será a comunidade Arca da Aliança. De modo especial, a partir das 14 horas iniciam, e alguns concluem às 17, outros concluem às 18, mas o início é sempre às 14. Então, fique atento à sua comarca. Na comarca Sul, acontece na comunidade Arca da Aliança, na chamada Casa Mãe. E a missa será presidida pelo padre Adenir Ronchi. Na comarca Norte, acontece então na paróquia Nossa Senhora Medianeira, no Vila Nova, e a missa será presidida então pelo padre Gabriel. E também na comarca Joinville, na comarca São Francisco do Sul, acontece na comunidade Rocio Grande e será presidida então pelo padre Gélio. Vocês conhecem? Na comarca Jaraguá do Sul, também no dia 18 de agosto, vai acontecer então na comunidade São Luís Gonzaga e será presidida pelo padre Ivan Lopes. Na comarca de Mafra, aliás, começa um pouquinho mais cedo na comarca de Mafra, às 13h30, o encontro. Mas a missa será então o local do evento, Santuário Nossa Senhora Aparecida, e a missa será presidida pelo padre Alessandro, responsável então pelo SAVE. Agora, somente em São Bento do Sul, que acontecerá dia 25 de agosto, e acontecerá na paróquia Nossa Senhora Aparecida e Oxford, e também presidida pelo padre Alessandro Borges. Então participe desse evento na sua comarca, reze pelas vocações, incentive e também convide. Então, para você acessar completinho essa programação com horários, locais e tudo o que o padre convidou você a participar, você vocacionado, ou seja, todos os batizados são vocacionados, então a participar da Festa das Vocações nessa edição de 2024, acesse nosso site também, procure mais informações na sua paróquia, na sua comunidade, para saber mais sobre essa Festa das Vocações. Aniversariantes da semana. Começando a nossa lista de aniversariantes, nesse dia 27, hoje no sábado, comemora mais um ano de vida o padre José Carlos Oliveira, da Paróquia Divino Espírito Santo. No dia 28, são 3 aniversariantes, mais um é de ordenação, que é o Diácono Jesus, da Paróquia Senhor Bom Jesus do Aventureiro. E fazem aniversário de nascimento, nesse dia 28, o padre Felício e o padre Otávio. No dia 29, comemoram mais um ano de vida o padre Dálcio Bonomini e também o padre Johnny Jorge Waltz, que ele está em viagem pela diocese, está em formação, né, padre? Ainda não viajou, mas após a ordenação, viaja então para estudos na Itália. Né? Está se preparando. E também no mesmo dia, 29 de julho, comemora mais um ano de ordenação o padre Marcos Figuer, ele que é vigário paroquial da Nossa Senhora da Graça. No dia 31, o último dia do mês, comemora mais um ano de ordenação o padre Inácio Giacomelli, ele que também é da paróquia Nossa Senhora da Graça. No dia 2 de agosto, comemora mais um ano de ordenação o padre Luiz Carlos da Silva, ele que está no noviciado São Francisco de Assis. Parabenizamos então todos os padres e diáconos que celebram o dom da vida ou também da ordenação, mas também você que nos acompanha e também está celebrando então o seu aniversário de nascimento, aniversário de matrimônio. Que Deus abençoe a você e sua família e conceda muita saúde, paz e felicidade. E começando os santos dessa semana, né? No caso, os santos que a gente celebra de 27 de julho a 2 de agosto. E já aproveito para dar um spoiler. Em algum momento haverá presença salesiana também nestas datas. Mas começando neste dia 27, que é dia de São Pantaleão. Ele que foi médico e mártir.
Ele que foi médico e mártir. Ele estudou retórica, filosofia e medicina. As curas milagrosas que Pantaleão realizava em nome de Jesus Cristo causou inveja em outros médicos. Eles acusaram São Pantaleão de cristão perante o imperador Maximiano, que mandou matar Pantaleão degolado. Ele viveu no século III, na Turquia. No dia 28, a gente celebra o dia dos beatos José Caseles Moncho e José Castel Camps. Eles que foram mártires salesianos. Então aí o bingo do Eduardo foi falado por mim. As características marcantes deles são que eles foram presbíteros da Sociedade Salesiana lá na Espanha e também foram mártires. Eles nasceram na época de 1900, então viveram na Espanha. E agora também no dia 29 a gente celebra os santos Marta, Maria e Lázaro, que foram amigos de Jesus. Dentre as características marcantes, né, acho que ser amigo de Jesus é uma das principais, mas Lázaro e suas duas irmãs, Marta e Maria, eram amigos fraternos de Jesus de Nazaré. A amizade entre Jesus e Lázaro é testemunhada pelas palavras com as quais Maria e Marta tinham mandado dizer para Jesus ao convidar-lhe para visitar o irmão que estava doente. Elas falaram: Senhor, aquele que amas está enfermo. Eles viveram na mesma época em que Jesus viveu. No dia 30 de julho, a gente celebra o dia de São Pedro Crisólogo. Ele foi um famoso pregador do Evangelho e ele falava das palavras de ouro, pois é exatamente esse o significado do seu nome, né, o Crisólogo. Dado sabiamente esse apelido das palavras de ouro, foi sabiamente feito pelo povo e pelo qual ele se tornou também conhecido. Ele foi filho de pais cristãos, foi educado na fé e também foi ordenado diácono, considerado um dos maiores pregadores da história da igreja. Era assistido frequentemente pela imperatriz romana Gala Plácida e também os seus filhos. Já no dia 31 é dia de Santo Inácio de Loyola. Inácio optou pela carreira militar e era um exímio cavaleiro. Desde muito cedo ele se empenhava ao defender aquilo que acreditava e não se importava nem em perder a própria vida dessa forma. Em Paris, em 1534, junto com São Francisco Xavier e outros companheiros, ele fundou a Companhia de Jesus. Alguns membros dessa companhia foram enviados para evangelizar no Brasil. Ele preparou e enviou os missionários jesuítas ao mundo todo para espalhar o cristianismo. Ele nasceu em 1941 e viveu na Espanha, Itália e por outros países onde peregrinou. Lembrando que o nosso Papa, então, ele é jesuíta. E, então, a partir dessa ordem que iniciou Santo Inácio de Loyola, né? Dia 1º de agosto, a gente celebra Afonso Maria de Ligório, ele que foi o fundador da Congregação do Santíssimo Redentor. Era filho de pais cristãos ricos e nobres, que deram-lhe todas as condições de estudos acadêmicos como religiosos. Com 16 anos, ele doutorou-se em Direito Civil e Eclesiástico, atendendo os ricos e pobres com a mesma igualdade. Entretanto, após anos de profissão, perdeu uma causa de grande repercussão social por exclusiva interferência política. Então, ele concluiu os estudos de teologia e foi ordenado sacerdote aos 30 anos, em 1726. Ele foi dedicado ao sacerdócio e também aos mais pobres e viveu na Itália. Também lembrando que esse é o fundador, então, dos padres redentoristas que cuidam de dois santuários importantes. Santuário Nossa Senhora Aparecida, né? E também do santuário, então, do Pai Eterno, em Trindade, Goiás. E no dia 2 de agosto, encerrando a lista dessa semana, temos o dia de Santo Eusébio de Vercelli. Ele que foi um exemplo de defesa do cristianismo. Eusébio ele entrou para o clero muito jovem e logo foi ordenado sacerdote. Em 345, ele foi consagrado bispo da diocese de Vercelli pelo Papa Júlio I. Durante o concílio de Milão, em 355, Eusébio e outros bispos foram contra o arianismo, um movimento que negava a divindade de Cristo. Por isso, por terem sido contras, foram condenados ao exílio na Palestina. Lá, Eusébio sofreu torturas físicas e psicológicas. O seu nascimento é constatado a partir de 283, na ilha de Sardenha.
Pois bem, nosso programa está chegando ao fim. Passo a palavra então para a Carol, a Júlia e para o Eduardo para seu recadinho final. Então, agradeço a todos os ouvintes que acompanharam essa edição do Vida Pastoral. Quero agradecer, então, o nosso último programa com a nossa ex-equipe completa. Como eu já falei no início do programa, né, Edu? Muitas felicidades nesse novo caminho, que você seja muito feliz. E a gente sempre conta com você nas dúvidas que a gente tiver sobre os 150 padres que a gente tem. Então é isso também, deixo meu agradecimento a todos os ouvintes do programa pastoral, mas em especial ao Edu, né, que esteve com a gente nesse tempo e que ensinou a gente muita coisa também, mas desejo um ótimo futuro, um ótimo caminho profissional, que sua vida seja sempre muito iluminada, não só profissionalmente, mas com toda a sua família, né, principalmente agora com a Alice, que veio pra abrilhantar as coisas. E a gente consegue ver que ela mudou, né? Não só a sua vida de Eduardo antes de ser pai e Eduardo como pai, mas já veio pra mudar tudo de uma vez e revolucionar o que tiver que ser revolucionado. Então, que siga dessa forma, sempre com muita sabedoria, com muito Dom Bosco abençoando. E, enfim, e sim, por favor, responda as nossas dúvidas, porque a gente ainda não gravou cada comarca, cada paróquia, cada comunidade. Então, muito obrigada. Bom, agradeço a todos os ouvintes que acompanharam, né, minha trajetória aqui no Vida Pastoral por esses anos, que mandaram algum recado, que de alguma maneira, mesmo que nunca tenham manifestado pelos comentários do YouTube, pessoalmente, né, mas que a gente sabe que escutaram, me aturaram por esses anos aqui no Vida Pastoral. Agradeço a vocês, agradeço ao Padre Gélio, a Júlia, a Carol, a todos que passaram por aqui também pelo programa Vida Pastoral, que contribuíram para que a gente chegasse até aqui, para que eu chegasse até aqui. E uma lição, assim, né, uma coisa que ficou muito presente para mim nesse momento de mudança de vida, né, é pensar o que a gente faz e também o que os outros fazem como caminho para permitir que as coisas mudem, né? Quando eu cheguei aqui na assessoria de comunicação, foi logo depois que Dom Francisco chegou, né? Então, era um momento de mudança da comunicação da diocese e não é de maneira alguma tentar ter mérito ou louros para mim nesse momento, né? Mas, de alguma maneira, eu ajudei a trilhar um caminho, a construir coisas, a criar uma cara, uma credibilidade para a assessoria de comunicação da diocese nesse momento e que espero deixar isso para as pessoas que aqui continuarem, né? E digo isso também porque, da mesma forma, o caminho que eu vou seguir agora, foi necessário que outras pessoas também fizessem essa mesma trajetória de construção, consolidação, para que existisse essa possibilidade de trabalho para mim. Então, acho que é isso, que a gente possa, por onde a gente estiver passando, que a gente possa construir um legado, que a gente possa deixar algo de bom para as pessoas e deixar um ambiente talvez melhor quando a gente está saindo do que quando a gente chegou. Muito obrigado a todos, obrigado Padre Gélio. Depois a gente faz outros momentos de encerramento, confraternização, mas na rádio é esse momento agora. Vamos marcar o churrasquinho. Opa! Um hambúrguer na casa dele. Ainda não inaugurei a churrasqueira, ela tá lá, eu estou ansioso para queimar alguma coisa. Pode ser com a gente, não tem problema. Não tô gripado, mas o pessoal do bairro Boa Vista sabe que eu sou chorão. A gente também sabe, Padre, fica tranquilo. E então, como eu disse no início, momento de agradecer, mas também de desejar, então, sucesso, que Deus continue abençoando, então, a sua vida, mas também o seu trabalho, agora frente aos salesianos. E com certeza, realmente deixou um legado importante para a diocese, para a assessoria de comunicação, e por isso vai permanecer também.
E então estaremos rezando por você e que você também possa rezar por nós. E a gente sabe o quanto você é uma pessoa prudente no falar e nos ajudou, nos ensinou muita coisa nesse sentido, no escrever, mas também uma pessoa de fé. Então que possas continuar sendo assim, um bom pai, um esposo e um bom comunicador também, né? Então que Deus sempre te abençoe através também da intercessão de São João Bosco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João Bosco, abençoe-nos Deus Todo-Amoroso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação Padre Gélio. Produção Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.